Tudo bem? Bem-vindos a mais um Paulo Mais Cast, com um episódio super especial. Mas antes eu vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no meu canal, né, para você poder acompanhar todos os conteúdos e convidados que nós trazemos aqui. E hoje, falando em convidados, nós temos uma pessoa mais do que especial, um campeão olímpico. Olha que privilégio, hein? Obrigado por nos prestigiar. Estamos aqui com o André Heller, essa pessoa sensacional que eu tive a oportunidade de conhecer. Muito bem-vindo, André. Que isso, Paulo. Obrigado pelo convite, a vocês dois. Uma delícia estar aqui. Eu falei nos bastidores, vou ratificar agora. Eu sou seguidor de vocês. Olha que Adoro os privilégio, hein? Isso é conteúdos. privilégio, hein? Sou um admirador do trabalho de vocês, do movimento que vocês estão fazendo. Então, é um prazer enorme estar aqui. Obrigado. Que bacana, o prazer é todo nosso. Heller, posso chamar assim, né, Heller? Deve, por favor. Eu conheço um pouco da tua história e eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que foi entrar no esporte, qual foi esse seu caminho até aqui. Maravilha. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, eu não nasci talentoso para o esporte, eu não nasci com nenhuma característica natural para o esporte. Na verdade, a minha experiência esportiva começou através de uma doença crônica respiratória. Eu sou asmático, assim sempre serei, não é mais um problema, na verdade é a minha companheira. É o que de repente te incentivou, inclusive. Não tem dúvida, né? Eu estudava uma escola muito bacana, uma escola particular em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, minhas irmãs também, mas nós estudávamos sob o regime de uma bolsa integral, graças à habilidade da minha mãe de conseguir essa condição para a gente, porque nós não tínhamos recursos financeiros para pagar uma escola daquela magnitude. Então, como eu era atacado pela asma, geralmente nos invernos gaúchos, que continuam muito rigorosos, eu faltava muito à escola naquela época. E as faltas estavam ameaçando a minha condição de bolsista. Cansados literalmente de remediar, até porque nós não tínhamos, de novo, recursos financeiros para pagar um tratamento para asma, o meu pediatra, à época, indicou o esporte como recurso para melhorar minha condição respiratória. Qual é o esporte que mais é indicado até hoje? A natação. Então, indicou a natação, minha mãe também, com muita habilidade, conseguiu que eu fizesse algumas aulas de graça numa escola de natação na cidade, mas aí eu descobri algumas coisas sobre mim. Eu descobri que, além de afundar na piscina, eu era alérgico ao cloro e tinha todas as ites que um jovem pode ter lá no Rio Grande do Sul, né? Rinite, sinusite e, confesso um pouquinho para vocês, um pouco de frescurite. E aí não deu certo a natação, mas na minha escola eu tinha que escolher um esporte, né? Eu fiz basquete, não deu certo, não tinha habilidade nenhuma para basquete, eu nunca era escolhido para os times, eu ficava sobrando. Parecia, eu no futebol sempre fui assim, era o que mandavam embora. Pode ir para Então, casa. Paulo, eu era muito desengonçado. Você já sabe, inclusive, dessa história. Muito desengonçado. Eu era um pouco mais alto do que os jovens da minha idade, muito magro, para não dizer raquítico. Não era escolhido, não tinha repertório motor, não tinha repertório mental, não tinha repertório emocional e não dava certo, porém meus olhos brilhavam pelo vôlei porque meu pai tinha uma história no vôlei, né? Eu pensei, caramba, meu pai tem uma história no vôlei, eu tenho vôlei no sangue, então eu vou conseguir jogar vôlei. Tentei fazer parte do time da escola, não fui aceito e aí fui para casa frustrado, porém meus amigos me chamaram para fazer uma peneira, uma seleção de talentos, um recrutamento no clube da cidade. Eu fui fazer essa peneira muito mais para conhecer um clube social, porque até então não tinha entrado num clube social, do que pela convicção de que eu passaria. Porém, em função do tamanho, eu passei no teste. Para surpresa de todos do ginásio, eram mais de 200 jovens, e sobretudo para minha surpresa, eu passei no teste e me falaram, e aí talvez seja a maior curiosidade dessa história, que eu havia passado em função da altura, mas também em função de um possível potencial para o esporte, né? Foi o que os técnicos me falaram: André, a gente enxerga você, dentro de você um potencial. Naquele momento eu resolvi me calar, porque a minha convicção dizia que dentro de mim não havia nada, muito menos um potencial. Depois eu fui entendendo que potencial, na verdade, não é uma promessa de que algo vai acontecer. Potencial é como se fosse uma sementinha. Potencial, então, a gente precisa regar, nós precisamos nutrir, nós precisamos cuidar para que esse potencial se transforme em realidade.
A partir do momento que eu me reconheci como possibilidade ou com alguma probabilidade de me transformar num atleta, entendi que era aquilo que eu queria, eu resolvi cuidar dessa sementinha, cuidar desse potencial, investindo tempo, dedicação e, sobretudo, estando aberto ao aprendizado contínuo. A partir dali, eu só melhorei, inclusive deixando dezenas de atletas que eram muito mais talentosos do que eu, mas que não trabalhavam tanto, né? É clichê, mas vale a pena a gente ratificar. O treino, né? O treino, o trabalho nunca vai ser superado pelo talento, né? De novo, talento não é promessa, é potencial. Esse talento só se torna realidade com trabalho, dedicação e tempo. Né? Eu cheguei aqui, você de um problema, você acabou virando em uma oportunidade, né? E mais uma prova que a gente ouve bastante, que tudo é treino, né? O sucesso é treinável, né? É só você treinar, que você vai chegar à excelência. Você já tinha esse talento lá dentro, lá atrás, só foi fortalecer. Paulo, muitas vezes a gente nem sabe quais são os nossos talentos. Muitas pessoas não sabem quais são os próprios talentos. É necessário você investir tempo e dedicação também para pensar sobre aquilo que você faz bem, sobre aquilo que você não vê a hora de fazer de novo, sobre aquilo que as pessoas te reconhecem. Esses são sinais de talento, né? Só que as pessoas investem pouco tempo para pensar sobre aquilo que pensam. Pensar sobre pensamento é complexo e demanda tempo. Só que nessa loucurada que a gente estava falando aqui nos bastidores, né, nossa rotina, ela vai devorando esses tempos de reflexão e a gente acaba pensando pouco sobre isso, né? Eu tive tempo para pensar sobre isso. Eu inseri na minha rotina tempo para refletir e pensar sobre aquilo que eu deveria aprimorar, aquilo que eu já tinha de bom, aquilo que eu deveria investir mais tempo, mais dedicação, mais energia, quais seriam as minhas prioridades, né? Quais eram as minhas limitações. Aqui cabe um parêntese, vocês sabem muito bem, eu falo muito sobre isso, limitação não é cárcere privado. Limitação é ponto de partida, porque eu só vou aprimorar aquilo que eu sei que precisa ser aprimorado. Se eu não tomo conhecimento da minha limitação, eu não vou aprimorar, porque eu não sei aquilo que eu não sei. Então, tudo isso a gente vai inserindo na nossa rotina e a gente vai entendendo aquilo que eu posso aprimorar, aquilo que não vale a pena investir. Foi fazer assim, um esforço inteligente, né? Exatamente. Esforço por esforço não vale, né, Paulo? A gente pode fazer um movimento. Mas esse movimento pode ser também andar para trás. Parar, pensar e analisar, né? Aquela história, né? Você vai querer cortar uma árvore com uma faca e o cara vem com uma serra elétrica e corta em muito menos tempo, né? Porque tá com a ferramenta certa, tá com o que precisa fazer para aquilo dar certo, Exatamente. Né? Hoje existem estudos que nos dizem que é muito mais produtivo você investir naquilo que você faz bem. Do que querer mitigar ou aprimorar as suas limitações. Fortalecer claro, o que você é forte. Que o aprendizado precisa ser contínuo. A gente fala muito de lifelong learning, né? O aprendizado para a vida, a capacitação continuada. Mas existem estudos já bem avançados, inclusive do Instituto Gallup, que é a maior organização de análise de pessoas do mundo, que dizem que você focar naquilo que você faz bem, nos seus talentos naturais, é um atalho para o sucesso. Atalho não quer dizer um percurso mais fácil e mais rápido. Não, mas é mais assertivo e mais eficiente e eficaz. Que bacana. Heller, tem alguma relação entre repetição e alta performance? Eu queria ouvir isso de você, porque você fala muito bem sobre as repetições quando você precisou ficar na parede lá fazendo. Eu não esqueço e é muito legal. Verdade, né? Inclusive no livro que eu vou dar, eu trouxe um exemplar para vocês. Você é escritor também, né? Olha que bacana. Exatamente. Nesse livro, que é um projeto literário, eu conto essa história que quando eu comecei no clube, que eu fui aprovado, em algum momento o técnico precisou se ausentar e quem supriu a ausência do técnico foi um jogador que participava da equipe adulta, que caiu de paraquedas ali para dar treino para gente, não tinha paciência nenhuma, me enxergou, viu um garoto descoordenado e me mandou para a parede. André, vai dar 500 toques, 500 manchetes na parede, né? E eu fiquei irado, né? Fiquei com muita raiva. Depois eu alterei um pouco essa emoção e transformei em indignação, né? Porque
Raiva por si só talvez não nos faça transformar. Porém, a indignação é aquela condição de você não querer estar ali. Sim. Né? Eu não queria estar ali na parede, eu não queria estar jogando com a parede. Né? Eu me senti E no rebaixado. momento a gente não entende, né, o porquê tá fazendo aquilo, né, André? Exatamente, mas de novo, pensar sobre isso é bacana, né? Mesmo no momento de raiva, de ira, de indignação, você parar um pouco e pensar, caramba, o que está acontecendo comigo agora? Para onde eu quero ir? Quais são os meus pensamentos, sentimentos e para onde eu quero ir, né? Muitas vezes, a maioria das vezes, o nosso propósito, nosso objetivo é muito maior do que aquela dificuldade. E foi isso que eu fiz. Eu fiquei na parede, dei os 500 toques, 500 manchetes. Até hoje, quando eu me encontro numa dificuldade, eu penso, vou voltar para o paredão. Então, é isso, a repetição. Serviu como uma né, baita gente? lição, né? Gente, a repetição continua sendo, e acho que ainda será durante muito tempo, a matriarca da aprendizagem. Sim. É. Você falou também de com repetição e constância, né? Uma coisa que... Repetição, regularidade, Exato. persistência e constância. Aí, André, eu queria saber, assim, sobre disciplina. Você já era um cara disciplinado, tá? Ou você colocou isso no seu dia a dia, e a importância de ser disciplinado, principalmente você, de um atleta de alta performance, né? E hoje você trabalha com isso. Disciplina é tudo. Disciplina é tudo. O que é disciplina? Disciplina fica é daqueles termos que ficam um pouco no abstrato, né? Até que a gente consiga tangibilizar em ações práticas, né? Então, disciplina é um ato contínuo de você dizer não. Não aquilo que não agrega valor, não aquilo que não gera resultado positivo. Então, eu tenho um objetivo, um propósito, uma meta, um sonho. Tudo aquilo que não agrega valor e não gera resultado positivo, ou não me coloca em direção àquilo que eu quero alcançar, conquistar, eu preciso saber que eu preciso e devo dizer não. Isso é disciplina. Existem algumas vertentes da etimologia, eu sou apaixonado por etimologia, sou apaixonado por dicionários, que dizem que disciplina tem a ver com você ser discípulo de si mesmo. Olha. Então, olha que bacana. Eu sou discípulo de mim mesmo. Eu sei fazer as escolhas corretas, certas e adequadas que vão me colocar no caminho, na direção daquilo que eu quero alcançar. Né? Isso é disciplina. Você saber escolher. Talvez você possa fazer outras escolhas, mas não deve. Então, isso é disciplina. E abrir mão, né, de algumas coisas, saber falar não, né? Saber falar não. Não. Há muitos atletas que dizem que a vida de atletas de alta performance, e aí eu vou estender a profissionais de alta performance e excelência, que é uma vida de sacrifícios. Eu nunca entendi assim. Não é uma vida de sacrifício, é uma vida de escolhas. Eu concordo. De escolhas, porque sacrifício, eu nunca vi um sacrifício ser bom. É verdade. Né? Em nenhum termo, em nenhuma condição, em nenhuma prática. Né? O cérebro, ele capta o sacrifício nesse sentido de maneira muito ruim. Não é um sacrifício. São escolhas que vão me deixar ou me colocar no caminho certo. A vida de alta performance, de excelência, a gente vai falar sobre excelência daqui a pouco, é uma vida de escolhas. Escolhas. Aquela história do cara querer pagar o preço, né? Que nem o sucesso. Sucesso, ele tá aí para todos, mas ele não é para todos, né? Porque tem gente que não está disposta a pagar o preço no sucesso. Exatamente. E aí vai colher aquilo que plantou, né, gente? É isso. Não estamos falando aqui de meritocracia. Sim, sem dúvida. Porque cada um de nós sai de um ponto diferente, temos objetivos diferentes, temos culturas diferentes, mentalidades diferentes. Estamos falando aqui de caminho, de construção de caminho. E é sempre uma obra em construção, né, Paulo? É sempre uma obra em construção. Todo dia um aprendizado. Eu vou fazer 58 anos, eu comentei com você. Eu aprendo todo dia é uma coisa nova. E graças a Deus que é assim, né? A gente tem uma máxima, né? Quando a gente vai abrir a boca para falar assim, tô cansado, não estamos, porque a gente escolheu isso. A gente escolheu esse caminho, a gente escolheu fazer tudo isso. Então, a gente aprendeu que a gente não tem esse direito de falar, estou cansado, não aguento mais. Não, é isso que a gente quer. A gente até pensa, tem hora, mas peraí, não, é isso que eu quero, então vamos embora, vamos para frente, né? Exatamente, são escolhas, né, gente? São escolhas. E também, ao longo do tempo e com os estudos, eu ressignifiquei também o cansaço, né? O cansaço não é um sinal, não é sempre um sinal ruim. Né? O cansaço é sinal... aquele cansaço prazeroso, exatamente, né? O cansaço delícia, né? É sinal que o seu corpo está sentindo
aquilo que você percorreu, aquele caminho que você construiu até então. E é um sinal também, olha, deixa eu recarregar minhas baterias para dar o meu melhor de Poder novo. Então, continuar, né? ressignificar isso, né? Estávamos falando agora há pouco sobre trabalhar em blocos de tempo, investir tempo em outras atividades para dar uma oxigenada no corpo, na mente, em tudo, né? Para a gente realmente, quando decidir fazer algo, focar de fato, né? Porque, de novo, foco e disciplina é um exercício contínuo de dizer não, né? De O priorização. foco principalmente, você tem que tomar um cuidado Exatamente. violento, né? Porque pra você desfocar é muito rápido, né? E hoje nós temos esses aparelhinhos que estão por aí, né? O Exatamente. nosso mundo gira ali e ele é um grande fator distrator, né? De tirar o nosso foco. É um recurso magnífico quando bem usado. Tem que saber usar. Exatamente. Mas ele também ele pode sugar ou pode nos distrair do caminho que a gente precisa realmente percorrer. Muito legal. E a gente aprendeu também que às vezes é necessário você sair um pouco daquele, né, do negócio Olhar- para você conseguir olhar de cima, né? Então, às vezes é preciso sair um pouco, retirar um pouco para poder ver o que está acontecendo, para ter novas ideias, né? Novos caminhos. E a gente é bem adepto a isso, Enxergar né? de fora, com certeza. Sair da floresta para ver a floresta, né? Isso é. é importantíssimo, tem maneiras de fazer isso. O trabalho em equipe, ele ajuda muito, porque quando trabalhamos em equipe, e na verdade sempre eu trabalho em equipe, é um paradigma que a gente está tentando quebrar no esporte, porque não existe esporte individual. O que existe são modalidades individuais. O esporte sempre é coletivo. Sim, mesmo no individual você tem todo um aparato, uma equipe enorme por trás, né? Exatamente. Então nós sempre estamos rodeados de pessoas, né? Mesmo quando posso ser um autônomo, um empreendedor individual, mas eu dependo de toda uma série de stakeholders que estão Totalmente. nos cercando. Então, esse trabalho em equipe também nos ajuda a ter um olhar novo, né? Construir essa rede de apoio para nos fornecer uma outra perspectiva ou um outro ponto de vista, ou melhor ainda, a vista de um outro ponto Sim, é muito à bacana. vista de um outro ponto. Muito bacana. Olha aí, e para você, qual é a importância de gerir as emoções para uma mentalidade de campeão? Olha, as emoções estão diretamente ligadas aos nossos comportamentos, né? É o bom e famoso modelo iceberg, né? Nossos pensamentos, a maneira como a gente pensa, as nossas crenças dão origem às nossas emoções, as nossas emoções dão origem aos nossos comportamentos dão origem aos nossos resultados, às nossas atitudes, aquilo que a gente alcança. Então, gerir as emoções, e tu falou muito bem, a gente não controla as emoções. A emoção, quando ela aparece, ela é sempre genuína. Ela é sempre genuína. A questão é como gerir. Uma das ferramentas que eu mais uso nessa gestão de emoções é a ressignificação. Né? A ressignificação. Então, eu estou sentindo raiva. Por que eu estou sentindo raiva? O que eu pensei ou o que eu estou pensando que me fez sentir raiva? Aonde essa raiva está me levando, mas onde essa raiva deveria me levar? É o que eu comentei antes, a transformação da raiva em indignação. Sim. Né? E A transformação da quanto tempo dificuldade em também, né? oportunidade. Então, a gestão da emoção está diretamente ligada aos comportamentos. Então, é muito bom revisitar, quando a gente fala de emoções, revisitar as nossas crenças, né? E a gente está o dia a dia inteiro pensando, né? Pensando, a gente nem se dá conta que a gente pensa o dia inteiro, né? Os nossos pensamentos, de novo, levam as nossas emoções, que levam aos nossos comportamentos, que também nos levam às escolhas que nós fazemos todos os dias. Existem estudos do Instituto de Neurociência de Nova York que dizem que nós fazemos mais de 12 mil escolhas por hora. Por hora. Estamos o tempo todo escolhendo. O tempo todo escolhendo. Eu escolho acordar, eu escolho abrir os olhos, eu escolho lavar o rosto, eu escolho pensar de determinada maneira, eu escolho tomar café da manhã, eu escolhi estar aqui, vocês escolheram me convidar. Nós escolhemos o tempo todo. E tem esse negócio de também quanto tempo você vai dar esse significado, né, para esse sentimento. Quando acontece alguma coisa com a
também escolher quanto tempo eu vou ficar pensando nisso, na raiva, naquele sentimento. Olha, eu gosto muito da metáfora do semáforo para pensar sobre as emoções. Então, as emoções nos levam aos comportamentos, às nossas ações, às nossas atitudes. Então, caso uma emoção acione em mim o sinal vermelho, é hora de parar e refletir durante mais tempo. Se uma emoção desperta em mim o sinal amarelo, eu não tenho certeza de onde aquela emoção vai me levar. Se eu devo agir realmente impulsionado por essa ação, talvez seja a hora de refletir um pouco, talvez pedir ajuda, e aí para depois sim avançar. Agora, se aquela emoção, na minha percepção, despertou em mim o sinal verde, está de acordo, corrobora aquilo que eu acho que eu devo ter como atitude ou ação, eu devo avançar. Eu gosto muito dessa metáfora, uma metáfora tão simples que a gente usa com crianças e jovens, mas para nós adultos que agimos muitas vezes no impulso, é fantástico, porque a gente está sujeito a todo tipo de emoção, raiva, tristeza, né? Qualquer tipo de emoção, alegria, nojo, né? Então, nós que muitas vezes somos impulsionados pelas emoções, parar um tempo para refletir, olha, espera aí, onde essa emoção vai me levar? Esse caminho agrega valor? Gera resultado positivo? Não. Então, sinal vermelho, deixa eu parar um pouquinho, talvez não seja a hora de agir. O impulso tem que tomar muito cuidado com ele, né? Tem a hora de você agir super rápido, mas se puder pensar, parar e dar aquela analisadinha, sempre é bom, né? Sem dúvida, sem No dúvida. esporte, o impulso é importantíssimo, né? Que é aquele momento que você tomar uma decisão, vai para cá, vai para lá, onde vai a bola, né? Paulo, perfeita, analogia perfeita. Por quê? Porque vôlei é um esporte muito dinâmico. Vamos usar o vôlei rápido. como exemplo. Como assim o atleta vai conseguir tomar uma boa decisão num milésimo de segundo? A bola foi levantada, você tem que acompanhar a trajetória da bola, você tem que calcular para fazer o seu approach, a sua aproximação da bola, você tem que saltar no tempo certo para pegar a bola no ponto mais alto, você precisa olhar o bloqueio, Onde você vai olhando a colocar? bola, calculando tudo isso e ainda olhando a defesa. Como assim? Qual é o segredo, que não é segredo, mas qual é a dica? Isso é treinável. Isso é treinável. Você pode treinar. Então não é impulso, você vai tomar uma decisão estratégica. Já está dentro de você essa decisão. Você pode treinar isso. Você pode treinar decidir com velocidade. Você pode treinar fazer uma escolha com agilidade. Isso é treinável. Que legal, hein? Que bacana. Gostei de ver isso. Como bem diz o Joel, sucesso é treinável, né? Exatamente. Heller, e o que você daria como dica aí para equipes, para alcançar excelência, para alcançar alta performance? Que agora eu sei que você está indo para esse lado do corporativo, né? Ajuda a gente Metas aí vendas, né? com umas dicas. Maravilha. Olha, há quase 15 anos, na verdade, que eu tenho uma empresa de educação corporativa, um dos pilares da nossa empresa, junto com educação e esporte. E o que eu tenho recebido muito de demanda é realmente falar sobre trabalho em equipe, ou melhor dizendo, cultura colaborativa. Cultura. As pessoas só vão realmente apresentarem o seu melhor e vão estar à vontade para investirem em seus talentos, transformando esses talentos em forças, quando sentirem que estão em um ambiente de confiança e segurança. Que interessante. As pessoas vão performar de maneira livre, apresentando o seu melhor. Eu não estou dizendo que essas pessoas são imunes ao erro. Não, muito pelo contrário. O erro é parte importante do processo. Agora, as pessoas só vão conseguir explorar todo o seu potencial quando estiverem convictas de que aquele ambiente é um ambiente seguro e de confiança. Caso contrário, é como andar de carro com freio de mão puxado. As pessoas não vão performar, as pessoas não vão interagir, as pessoas não vão estar à vontade para falar, as pessoas não estão à vontade
para aprender e, sobretudo, as pessoas em um ambiente onde não tem segurança e não tem confiança, as pessoas não estarão à vontade para pertencer àquele lugar. Muito boa. O ambiente de confiança e de segurança só é construído quando, no início da construção, as pessoas escolhem construir relacionamentos. E isso nós fazemos nos conectando às pessoas. Porque as pessoas, quando estão nas suas empresas, nos seus negócios, nos seus trabalhos, estão ali, sim, os profissionais, os CNPJs. Mas, como vocês já me ouviram falar muito, o CPF está ali também. Não dá para dissociar, não somos seres cartesianos que eu vou entrar na minha empresa, vou vestir minha fantasia de CNPJ e ali só o meu CNPJ estará. Não, o meu CPF está ali também. E construção de relacionamentos, ou melhor, relacionamentos são construídos com conexão. Com conexão. Eu decido me conectar a você, Paulo, sabe? Eu decido olhar para você, entender você. Eu gosto muito de usar uma analogia, aproveitando a proximidade do Oscar, com uma frase, uma parte muito bonita do filme Avatar, quando um personagem fala para outro assim, eu vejo você. Não sei se você já viu esse filme, mas a tribo, que se eu não me engano é o Maticaya, eles têm o costume de um falar para o outro assim, eu vejo você. Mas não no sentido, eu estou te vendo, eu estou te enxergando, não. Eu estou te vendo, eu te considero. Eu estou abrindo mão de qualquer julgamento para te ver, te enxergar em toda a tua potencialidade. Porque você faz parte da minha equipe, você me complementa, você me completa. Trabalho em equipe, cultura colaborativa, fala sobre isso. Benefício da complementaridade. As pessoas se complementam. As pessoas estão de braços dados porque as pessoas apresentam o seu melhor, usam todos os seus talentos, suas forças, mas as pessoas não têm todas as respostas. As pessoas não são oniscientes, sabem de tudo. Não, eu vou até um determinado ponto. A partir daquele ponto, a pessoa está ali comigo para me complementar. Vai formando Agora, isso só vai grupo acontecer, forte. essa percepção positiva de interdependência só acontece em ambientes de segurança psicológica e ambientes de confiança. E tudo começa quando as pessoas decidem se conectarem. Não, perfeito. A gente tem cada vez mais falando sobre isso, né? Que são pessoas, né? E a gente tem cada vez mais humanizar. Apesar de toda essa parafernália aí de internet, tudo, a gente vem batendo nessa tecla na nossa equipe. Pessoas, a gente precisa de pessoas, a gente precisa entender de pessoas. E agora você me falando isso, veio na minha cabeça que eu estou muito preocupada em entender os meus clientes, mas eu também preciso entender a minha equipe. Os stakeholders, né? internos e Eu os preciso externos, entender né? aquelas pessoas que estão ali. Eu até me arrepio. Como a Lu porque falou, realmente hoje a gente vive num mundo de tecnologia, de internet, de produto, isso, aquilo, e a finalidade de tudo, né, do que nós estamos falando aqui, de qualquer negócio, o que é? São as pessoas, né? São as pessoas. Curar uma dor, levar uma solução, enfim, tudo é pessoa, né? Tudo é pessoa. Tá falando até em inteligência artificial, mas no fim, para que ela serve? Para servir as pessoas. Né? Então, tudo é pessoas, né? Tudo. E quando você entende isso, é o que você acabou de falar. Tudo muda, né? Muda o jogo, né? Paulo, tem um conceito no ambiente organizacional, como eu falei de lifelong learning, muitas vezes os termos são trazidos ao Brasil em inglês, né? Existe um conceito no ambiente organizacional que é chamado Customer Centricity, que é o cliente no centro do negócio. O que as empresas estão entendendo agora é que o primeiro cliente que é aquele que também precisa estar no centro do negócio, é o próprio colaborador. Sim, acho que é o principal. É o principal. Porque ele vai lidar com o cliente externo, né? É o principal. E os líderes são a força motriz da construção de um ambiente, de novo, de segurança, de confiança, onde os colaboradores consigam e queiram apresentar e usar todo o seu potencial, o que a gente chama de engajamento. O que é engajamento? Engajamento é quando
o colaborador se conecta emocionalmente com aquilo que ele faz, com o trabalho, com a empresa, e transforma esse sentimento em ação. Ele se torna muito mais produtivo num ambiente assim. Engajamento, segundo o Instituto Gallup, é o desafio do século XXI para qualquer organização. Equipe engajada é igual a produtividade, e produtividade é igual a resultado. Hoje nós sabemos disso, as empresas no mundo inteiro estão fazendo um movimento nesta direção. Ainda tem muita empresa que não quer, é uma escolha, mas as empresas, as grandes empresas, não estou falando em tamanho, mas estou falando em qualidade, estão entendendo que construir, propiciar para os seus colaboradores um ambiente de segurança, de confiança, de produtividade, de felicidade. Isso não é conversinha motivacional. A gente está entendendo isso, graças de realização, os torna mais produtivos e eles assim entregam mais resultados. Não é conversinha motivacional, até porque, Paulo, isso é muito importante que a gente tem que entender. As empresas são também o meio onde as pessoas vão realizar os próprios sonhos. Porque a pessoa não está ali na empresa só para realizar o propósito, o objetivo e meta da própria empresa. Ela está ali também para realizar o próprio sonho. Para construir aquela casa que ela quer, comprar o carro que ela quer, fazer a viagem, e a gente tem se que realizar. fazer eles entenderem que eles podem fazer isso. Então, a nossa empresa é o canal, é o meio que a pessoa quer se realizar também. Isso me levou a concluir que hoje se fala muito em experiência, e eu acredito que isso é total. Tanto quanto o nosso cliente interno, que são os colaboradores, deles terem uma experiência boa de trabalhar com a gente, e essa experiência ser passada para os clientes também, que hoje eu ouço muito falar nisso, né? Experiência é tudo, né? Os clientes querem experiência. Às vezes o valor, né? O valor é a última coisa que a pessoa vê. Se ele está tendo uma boa experiência, se você está entregando um trabalho além, né? Um over, né? Delivery para ele ali, ele tem uma experiência maravilhosa, e é isso que as pessoas procuram hoje. Eles querem uma experiência. O comprar, adquirir, tanto um produto como um serviço, hoje em dia é uma experiência que começa desde o primeiro clique. Exato. Não tem jeito. E o cliente, hoje em dia, ele é cada vez mais exigente porque é cada vez mais informado. Sim. E hoje nós temos todo um movimento nas empresas e no mercado consumidor que valoriza muito o ambiente, o social. Muito, muito isso. E o estilo de governança da empresa. Então ele não consome só o produto especificamente e depois vai parar de consumir. Ele quer saber de onde vem aquele produto, como aquele produto quem são as pessoas, produzido, né? Quem são as pessoas, como eles atendem. Não é só agilidade ou qualidade do produto, é saber entender os valores das pessoas, os valores, os né? princípios. E é onde se encaixam, né, Paulo? Os eventos corporativos, né? As empresas entendem hoje que os eventos internos, as convenções, as formações, os treinamentos são importantes, porque vão enriquecendo o repertório dos seus colaboradores, vão prestigiando, vão reconhecendo. E vai formando uma cultura, esses colaboradores, vai formando uma cultura também, vão né? se engajando cada vez nas empresas. De novo, Lu e Paulo, quando uma empresa pensa no ambiente interno para o seu colaborador, ele está dizendo assim para o seu colaborador: eu vejo você. É verdade. Eu vejo Isso você. É eu te reconheço. Você é um ativo muito importante da minha empresa. Eu vejo você. Isso é muito poderoso dentro de uma empresa. E de novo, né, Paulo? Você já me conhece um pouco. Não é conversinha motivacional. Isso aqui é pragmatismo puro. Sim, mas é. Grandes empresas, grandes CNPJs são formados por grandes CPFs. Ele tem que ser reconhecido e entender que ele faz parte daquilo, né, do processo, de tudo que está acontecendo na empresa, né? Se a empresa está chegando lá onde ela está, é porque cada um tem o seu valor ali dentro, né? E realmente tem o valor, né? Sem aquele funcionário, sem aquela função, a empresa não chegaria no local que ela uma está engrenagem. chegando. Cada peça do chão de fábrica, o cara que ao tira mais xerox alto escalão, ali do projeto é o todos cara são que importantes. tem importância no projeto. Todos são importantes. Todos têm a mesma importância, Sim. mesmo que funções diferentes. Isso é muito importante. Do chão de fábrica, de novo,
a diretoria, a gestão. Temos, obviamente, funções e posições diferentes na hierarquia das empresas, mas todos têm a mesma importância. Cada vez mais as empresas estão trabalhando para ter um organograma horizontal, né? E mais do que isso, não é só organograma, o fluxograma, é como o trabalho acontece, né? Porque o organograma está ali, num painel, foi ali desenhado, mas o importante é o fluxograma. E esse fluxograma é feito por pessoas, não tem jeito. Que incrível. Esse ano eu fico feliz com a sua fala, porque esse ano, na verdade, no final do ano, né, nós fizemos uma imersão e caiu essa minha ficha, porque a gente vinha investindo muito no nossos conhecimentos, meu e do Paulo, né? A gente fez muitos cursos, muitos treinamentos, e no final do ano eu parei e pensei, falei, gente, eu acho que agora não é só eu e o Paulo, a gente precisa investir, né, na equipe. E assim, a gente já teve 2 oportunidades de levar eles para um treinamento e eles ficam muito felizes, alucinados, né? assim, né? Agradecidos, reconhecem. Então, eu sinto que a gente está no caminho certo, porque eu preciso que eles estejam na mesma sintonia que a gente, porque não adianta só eu, Paulo, ter conhecimento, querer mudar, se a base, que são eles, a nossa equipe, né, não está na mesma sintonia. São quem faz a roda girar, né? Na verdade. Tem uma frase famosa, não é minha, não sei de quem é. Eu uso pouco essas frases prontas, mas ela é uma verdade muito importante de ser dita. E ela resume essa condição. Pior do que você investir na formação do colaborador e depois ele ir embora para outra empresa, para eventualmente ter um melhor salário, um trabalho melhor, é você não investir e ele ficar. É verdade. Concordo. Então é muito bacana. E o que a gente sabe hoje sobre a liderança é que o líder não precisa mais ter aquela posição de ter todas as respostas, ser o detentor de segredos absolutos, ou poções mágicas, ou fórmulas de sucesso. Na verdade, o líder tem que entender cada vez mais que ele precisa se cercar de pessoas melhores do que ele. Isso aí o Henry Ford já provou lá atrás, Exatamente. né? Lá atrás, né? Exatamente. Que ele não era o conhecedor de nada praticamente, mas ele tinha só os melhores ao redor dele, né? Só ele isso. escolhia os melhores, ou ele investia nas pessoas para eles se tornarem melhores. Isso é muito poderoso, né, gente? E é a verdade, é assim que funciona. Que fantástico. Nossa, quanta coisa boa. Estamos tendo uma aula aqui, olha, você que está assistindo esse podcast, com certeza você deve estar adorando, né? Porque estamos tendo uma aula aqui, uma mentoria aqui com esse campeão aqui, maravilhoso. Paulo, na verdade, até aproveitando o gancho, é um prazer, de novo, já falei isso inúmeras vezes, não só aqui, mas no privado também. É muito legal o trabalho de vocês, parabéns por todo o movimento que vocês vêm fazendo. Eu, simbolicamente, aqui trouxe um presente para vocês, uma lembrança. Maravilhoso. Meu projeto literário. Vocês estiveram no lançamento. Tivemos. Me prestigiaram, adorei. É um projeto de 5 anos e meio, quase 6. Não é um livro biográfico, tem alguns cases, porque o storytelling é muito poderoso, sempre foi importante para mim. Mas é um livro de conteúdo. Eu entrevistei muita gente bacana para esse livro, Ricardo Amorim, o próprio Bernardinho escreveu o prefácio e foi entrevistado, Sandro Magaldi, pós-fácio, José Salib Neto foi entrevistado, Adriana Filipelli, Marcos Rossi, Marquinhos Rossi. O livro acho que está bem pesado, né? José Tolov Júnior, e Lars Grael, Bruninho do Vôlei. Então, é um livro de mão na massa, porque nós adultos aprendemos colocando a mão na massa. Então, do capítulo 4 ao capítulo 13, tem mão na massa para o leitor escrever. Uma novidade, não sei se vocês estão sabendo, eu fui presenteado pela editora Gente com uma placa recentemente, porque o livro esteve presente 2 semanas na lista de mais vendidos do Brasil, durante 2 semanas, em 3 categorias, na categoria autoajuda e esoterismo. Não era meu foco, mas acabou acontecendo. Ficou também muito bem posicionado em 4º lugar na categoria negócios. E ficou em 6º lugar na categoria geral de livros mais vendidos na revista Veja. Não era de esperar menos, né, André? Não era de esperar menos de você, tenho muito carinho por esse projeto. É um livro, de novo, um projeto de 5 anos.
E não à toa chame Foco e Ação. Colecione foco e ação, resultados, colecione né? resultados. Isso é importante, hein? Colecionar resultados. Na verdade, a gente está sempre em busca do resultado, né? Tudo que a gente faz é pelo resultado, né? Exatamente. O resultado ele é fundamental para corroborar ou ratificar que a gente está no caminho certo, né? Que Estamos bacana. nutrindo de novo É. o nosso caminho com os ingredientes certos. Porém, os resultados acontecem não só com ideias, não só com pensamentos. É mão na massa, né, Paulo? Vocês mais do que ninguém sabem disso. E você, É mão na massa. além de campeão de tudo, uma pessoa extremamente simpática, um cara assim com uma luz incrível. Helen, eu quero agradecer a sua presença, seu tempo, que é muito precioso. Eu trouxe uma lembrança para você da Paulo Mais Negócios, viu? Poxa, que É legal, só uma gente. lembrança. Olha só, eu agradeço muito o convite, aceitei de bate-pronto, de novo acompanho o trabalho de vocês, é muito bacana acompanhar o trabalho de vocês, inspirador mesmo, de novo, todo o movimento que vocês fazem, adorei o convite. Lu, vou me permitir te corrigir, não é só uma lembrança, né? É um presente tão bacana. E Espero vou que falar você de faça novo. uso. Eu vou ser repetitivo, é uma maneira de você me dizer assim, eu vejo você. Olha, aprendemos, tá vendo? Adorei, Lu, Paulo, obrigado pelo convite. Obrigada, Foi Sucesso. gente, fantástico. Foi agradece. fantástico. Sucesso absurdo assim para vocês. Contem sempre comigo, estamos perto, estamos É. próximos, né? Contem sempre comigo. Espero outros convites. Se eu não for convidado, eu mesmo vou me convocar. por favor. Eu mesmo vou me convocar. favor, nós estaremos juntos. Parabéns Obrigada. pelo podcast. Vem um evento seu Obrigada. e estaremos juntos. É isso aí, pessoal. Tenho certeza que esse podcast vai explodir a cabeça de muita gente, muito conteúdo bom, uma pessoa maravilhosa, como eu já disse. Agradeço a presença de vocês. Nos encontramos no próximo episódio, no próximo podcast, né? E não se esqueçam, né? Pensou em imóveis alto padrão, Paulo Mais Negócios.